E uma monarquia onde o líder público é um homem culto e com um projeto de nação pelo longo dos séculos é melhor do que ficar trocando de messias a cada 4. É verdade, porque quando o presidente, ou lá o político que for, ele quer roubar nos 4 anos que está lá, não quer saber do próximo, o próximo que veio que fecha a porta. É sempre assim. Enquanto que a monarquia sempre vai reinar para quem vem assim, que provavelmente será o filho ou a filha. É assim que funciona numa monarquia. Anos com o único critério de ser um showman que agrada melhor o povão. Entretanto, É verdade, tem que ser o que agrada as massas. É sempre assim. se você estuda mais a fundo, você percebe que isso é um sinal de uma crise mais profunda. Nós já passamos da fase de olhar para a América Latina apenas como uma África premium, mas a natural. Aliás, eu acho que é pior que uma África Premium, porque a África ainda vai tendo alguma infraestrutura. O Brasil, que infraestrutura é que tem? Uma indústria de Lego lá na Zona Franca de Manaus, é isso? A indústria que tem? Que você se pergunte como é possível. Um continente rico como a Europa é naturalmente composto por nações ricas que interagem entre si em comércio mútuo, têm as mesmas instituições e a mesma história e passado comum. Sim, mas está a satisfazer também, porque a nível económico a Europa é muito socialista e a China está a atropelar a Europa com os carros elétricos. Também não me venhas dizer que a Europa é muito melhor, porque não é. Pode ser, o euro pode valer mais, mas não é por aí que continua a ser muito melhor. Então, por que um continente como o americano, aonde você tem o maior império que o mundo já viu, e o resto é só Vila Madalena? É algo que deixa as pessoas, no mínimo. É as políticas liberais. Isso aí tem tudo a ver com as políticas liberais. E o que é que as políticas liberais fazem? Fazem isto, olha, isto. Aí está, fazem isto. Políticas liberais fazem isto, olha. Mas a bagaça tá É no isto. bolso e tá gostoso. Tomar o lado. Políticas liberais é isto. Um pouco pensativas, porque fazemos parte deste complexo chamado de América Latina, a América que não deu certo, ou 90%. Votam ditadores. Os ditadores querem olhar para o próprio umbigo, a população que se foda. É sempre assim. Do continente, basicamente. Por que a América Latina é tão nerfada? Peguemos a América Espanhola a título de exemplo, porque ela compreende a maior parte. Normalmente, quando o lado não canhoto da força vai estudar essa parada e eles percebem que é uma falsa dicotomia esse lance de colônia de povoamento e colônia de exploração, eles descobrem a gnose. Quando eles percebem então que para povoar é preciso explorar o território e quando você explora o território é preciso povoar, então eles descobriram o conhecimento supremo. Eu não vou entrar nessa análise porque para mim é um tempo jogado fora, mas só na América do Sul, estudando, eu encontro uns 5 tipos de colonização diferentes. Então, para mim, apegar a sua análise a isso mostra que a sua inteligência. Coisa que é um facto, que é a Inglaterra colonizou os Estados Unidos e os Estados Unidos é muito mais rico que a Inglaterra. Por isso, logo por aí, onde é que eles foram buscar o know-how? Foram buscar a Inglaterra, mas a Inglaterra não implementou exatamente como deveria ter implementado. É bem rasa, mas observem que aqui neste vídeo eu tomo por base a verdade que ter boas instituições é o segredo de fazer a boa política. E a América Espanhola viveu 3 séculos sob o jugo da monarquia da Espanha. A maioria esmagadora dos libertadores da América eram monarquistas. Isso é bem pouco falado, mas eles preferiam o sistema monárquico, como San Martín, até mesmo Simão Bolívar. Tanto que um dos maiores filósofos tradicionalistas do século XX, Charles Maurras, percebeu esse fenômeno de que a América Latina era composta por repúblicas feitas por monarquistas. Visto essa criação de 3 séculos sob um regime monárquico que não criou nenhum povo com vocações democráticas, como vemos nas notícias da internet, que tentam copiar os posts dos jornais americanos. Democracia na América Latina é shitpost, porque o Não é nada, é mesmo shitpost. povo não é nem nunca foi assim. Imagina um russo falando ai, as nossas instituições, mas caralho. Simplesmente É meme, isso é meme.
não cola. Com exceção do Brasil, onde a própria coroa portuguesa fez a nossa independência e o nascimento da nossa pátria, e do México, que é o caso mais arcano de todos e merecia um vídeo de 40 minutos só sobre o Império Mexicano, os libertadores da América queriam achar algum rei de alguma casa reinante para preservar as monarquias deles. Após a independência, na falta de um rei, fizeram uma república meio que por obrigação, porque a Revolução Americana deixou o modelo republicano nos trends do Twitter. Só por isso, tanto que todos eles viram na ditadura republicana uma contraposição à democracia liberal americana protestante, como um meio conservador necessário para a preservação social da nação. Daí os presidentes vitalícios que os latinos americanos conhecem tão bem. Então, como outro filósofo que eu gosto muito, que é o Jacques Maritain, nos mostra, existe nesse nosso caso continental uma diferenciação enorme da sociedade e do corpo político. Feito no caso espanhol, porque o irmão do Napoleão tomou ilegalmente o trono da Espanha, e os libertadores da América, indispostos de seguir o irmão de um usurpador, mas ao mesmo tempo imbuído dos mesmos ideais políticos deste, decidem se autodeterminar enquanto povos independentes, mas ainda não totalmente cegos deste ideal estrangeiro da Revolução Americana, que é a fonte dessa crise institucional que devemos investigar neste vídeo. Os povos católicos da América Espanhola, desde a independência, se veem fragmentados de uma mesma organização comum. Paradoxalmente, a façanha revolucionária do qual resultou a independência cederia brecha para a alienação dos povos americanos que se enfraqueceram diante do colosso vizinho do norte. O anglo-saxão, pragmático, capitalista, livre das imposições limitadoras do catolicismo, pelo protestantismo racionalista descompromissado com o milagre e, portanto, da igreja visível. A versão americana do quixotismo nos apresenta um continente preocupado com seus problemas políticos, com a procura perpétua de seu rumo político, das soluções dos seus problemas econômicos, da proporção entre suas tradições e os rumos de sua história, das distorções entre as tendências de sua sociopsicologia, de seus costumes e de sua estrutura paleocatólica e as imitações funestas a que a sua fraqueza cedeu durante os anos de coexistência com as ideias francesas e o exemplo americano. Os ingredientes da psicologia do homem latino-americano estão em conflito permanente com as formas políticas impostas aos países do continente pelas elites livrescas. Então, se a raiz do problema nasce na América do Norte, qual seria a diferença deles para a América Latina, além de tudo? As liberdades humanas, cujo direito a Constituição Americana garante a todo cidadão, são Mas a Constituição Americana é meio de papéis. Em relação às outras Constituições, é uma Constituição muito mais limpa. Logo por aí, claro que dá para fazer muito mais coisas. Numa Constituição que é feita na base comunista, claro que vai proibir muita coisa. uma herança inglesa do velho reino que a lima dos séculos foi polindo e desarestando até a relativa perfeição nos nossos dias. Não foi a riqueza dos Estados Unidos que fez suas instituições, foram as instituições que ali criaram as Mais nada, é verdade. Foi a liberdade que criou as instituições criaram riqueza. É verdade. condições favoráveis ao desenvolvimento de sua economia, de sua política, de sua comunidade nacional, enquanto as instituições republicanas não vingaram na América Latina. Este continente da injustiça social e a crise pandêmica, tanto e tão assiduamente se manifestam os ciclos alternados de revolução e legalidade, picadura e direitos constitucionais, em geral precários. Nos Estados Unidos, elas se estabilizaram graças, sobretudo, à origem do poder político na sua passagem de colônia a Estado independente. Numa palavra, o poder é legítimo nos Estados Unidos. Após a independência, o Alexander Hamilton simplesmente viu e percebeu: Mas a gente ficou independente da Inglaterra, mas a gente ainda tem o mesmo povo, então pode copiar o mesmo sistema deles. Pra gente que Eles copiaram e fizeram melhor, porque a Inglaterra está mergulhada no socialismo, enquanto que
Estados Unidos só foi sempre para a frente, porque eles têm muito mais liberdade económica. Vai dar certo. Assim funciona a mente do estadista americano e do bolsonarista médio, mas isso eu tratei em outro vídeo. Mas afinal, o homem é animal metafísico, por mais que o queiram isolado de transcendentais, ele se nutre de metafísica. O presidencialismo norte-americano surgiu como uma projeção natural de sociedade protestante, uma racionalização da sociedade, uma expressão do contrato social que se institucionalizou. Reunidos os membros da sociedade em assembleia, ampliadas dimensões sociais, escolhem eles seus dirigentes políticos sem considerarem a estrutura dos grupos sociais, a psicologia humana e os conflitos que se estabelecem nas sociedades. Um variado elenco de solicitações de que são exemplos os próprios Estados Unidos e os Estados americanos em todo o continente. Os fundadores dos Estados Unidos repetiram no plano político o mesmo gesto de Lutero no plano religioso. Postaram-se diante de Jorge III ou da monarquia britânica na posição do monge reformador, colocando-se diante do papado e da autoridade da igreja. A única exceção a essa parada toda foi o perfeitio até o golpe da República. Como diz o livro, que é a referência global nesse assunto e base de roteiro para vários vídeos meus, o destino da América Latina, do Gigaché de João de Scatimburgo. Enquanto todos os países latino-americanos estavam olhando para os Estados Unidos ou para a França, que no fim os dois olhavam para a Inglaterra, o Brasil foi o único país a fazer da sua tradição ibérica, sua herança católica e monárquica, não só uma preservação da dinastia de Bragança nos dois lados do Mal do Brasil que foi dar demasiado poder a poucas pessoas. Claro que as pessoas, quando têm muito poder, corrompem-se. Isso foi mal do Brasil. Deu demasiado poder lá ao Presidente e ao Supremo Tribunal Federal. Fodeu com o Brasil todo. Foi esse o problema. oceano da religião católica unida ao Estado, salvos do processo revolucionário que em Portugal iria tirar a nação paleocatólica no liberalismo jurídico, conseguimos passar a independência sem sobressaltos de monta. A Constituição de 1824 consubstanciou as franquias constantes do velho direito político lusitano. Transladado para o Brasil, instituiu com o poder moderador a figura do pai, no sentido puro em que Georges Valois o definiu na sua obra magistral sobre a função do rei. Um milagre impedira a fragmentação do Brasil, e esse milagre se chamava Pedro de Alcântara. Se a América Espanha foi a terra do quixotismo, a América Portuguesa foi a do sebastianismo. E foi ele, em tudo, um grande homem da América. O único que chega perto de sua grandiosidade é O'Higgins, no Chile, e ainda assim, bem de longe, tem garantido o seu lugar ao sol. Como garantido tem Dom Pedro I do Brasil, uma das grandes figuras deste atormentado continente. Filho de Dom João VI, herdara do pai o bom senso, a lucidez, a extraordinária intuição política, que lhe assegurou o domínio de todas as situações brasileiras até a abdicação. Filho de Dona Carlota Joaquina, herdara da mãe a impetuosidade, o calor passional que punha em todas as suas atitudes, a coragem, o espírito de aventura. Era, no resumo, o sumário de Espanha e Portugal, todo o poder da União Ibérica combinados para o empurrarem à grande façanha da independência do Brasil e de sua integridade territorial, ao lado da América Espanhola, que se fragmentava e iria ainda mais se dividir em várias e O Brasil ficou. Teve a independência de Portugal, mas nunca na vida ficou independente, porque tem sempre aquelas altas patentes que manipulam ali o povo de uma maneira que o povo vai ser sempre pobre para toda a vida. várias nações. 9 anos durou o governo de Dom Pedro I. Nesse período curtíssimo, o primeiro imperador realizou a obra gigantesca de sustentar a política da independência e da unidade contra as forças divisionistas que se opunham a ela. Foi incansável, pode-se dizer que a sua energia, a sua decisão, a sua fé no Brasil
teriam evitado a queda da monarquia se estivesse em lugar de seu filho pelas alturas de 1889. Dom Pedro II era um cético descrente da eficácia do regime, inteiramente passivo à desordem que graçava nas fileiras das forças mamadas e, mais ainda, a propaganda republicana pessoal, ofensiva, É por isso que um povo armado, o governante nunca vai fazer farinha de um povo armado, nunca. O povo não está bem, há um tiro na cabeça do governante e o governante para o caralho, é assim. estágio imperial. Sua abolia foi a causa eficiente da queda do regime imperial. Essa dívida temos com Dom Pedro I, uma dívida irresgatável. Não se limitou ele a criar uma nação, criou-a juridicamente, dando-lhe um estatuto, a Constituição do Brasil, como nenhum outro país na época, e uma consciência com a monarquia semi-constitucional. Foi o maior chefe de Estado do continente, nas palavras de João de Escatimburgo. A única coisa que faltou-lhe foi propaganda organizada e metódica, somente isso. Nesse ponto, Bolívar falhou. Ele foi um guerreiro, um general, mas quando devia sedimentar as vitórias e consolidar a paz, não conseguiu conter a anarquia das nações recém-emancipadas. Dizia ele: seremos capazes de manter em seu verdadeiro equilíbrio a difícil carga de uma república? Pode-se conceber que um povo recentemente libertado se lance à esfera da liberdade sem que, como Ícaro, se lhe desprendam as asas e recaia no abismo? Embora aspire à perfeição de governo na América, não posso persuadir-me que o novo mundo seja, no momento, regido por uma grande república. Inadaptável ao ambiente É a pior coisa que fizeram, em ter uma república. É tantos poderes, é tantos órgãos com demasiado poder. paleocatólico, luso, hispano-americano, e a mentalidade de povos continentais, a república presidencial degenerou no caudilismo, na instabilidade política, na intermitente contestação da legitimidade dos governos. Tem essa a causa americanas, século após século. Enquanto os Estados Unidos apenas repeliram o monarca, mas conservaram no que lhes foi possível os costumes ingleses, as suas instituições, a common law, o municipalismo. Basicamente seguiram a liberdade como ela tem de ser seguida, dar liberdade às pessoas. Enquanto isso, os irrequietos povos latino-americanos atiraram-se a mudanças, a mais importante das quais foi a adoção de organização de Estado e regime político incompatíveis com suas tradições. E lá está, quanto mais poder dás a um político, mais ele te vai foder. É sempre assim. O político quer poder, mas é poder para ele, não é para ti. Sociais e políticas, e com a biotipologia do homem luso hispânico da América. Observação: a defesa disso é a defesa da tradição ibérica por excelência. Não ficar mentindo e flertando na internet com o retorno a reinos europeus falidos, e se humilhando e mentindo contra a própria história para ser aceito por povos estrangeiros. Voltando para o capitalismo americano, a economia é atividade soberana. Se subordina à moral, não é, portanto, sujeita à norma, ao dever ser, nos limites da qual ainda luta por marchar a moral católica. O seu alvo é o êxito. Capitalismo e imperialismo estão intimamente associados, como veem no estudo de Joseph Schumpeter, e se manifesta na caça ao lucro como um fim em si, independente das preocupações éticas. Enfim, esse é o real problema e a real dimensão do estudo de qualquer monarquia versus república, pelo menos na modernidade, e ainda mais na América. Espero para vocês que eu tenha respondido. Mas na América uma república nunca vai dar certo, porque vocês dão demasiados poderes às instituições. E quando as pessoas têm demasiado poder vão usá-lo.